Capítulo 13. Corri para fora do salão. Era evidente que Celeste não me fizera um favor. Ela quis me mostrar meu lugar. Por que eu me incomodava com isso? O rei esperava meu fracasso, o público não me queria e eu tinha certeza de que não poderia ser princesa. Subi as escadas rápida e silenciosamente, tentando não chamar atenção. Não havia como saber quem era a fonte não identificada do palácio. Senhorita, Anne disse ao me ver entrar. Pensei que fosse permanecer no salão até o almoço. Você poderia sair, por favor? Perdão? Bufei de raiva, mas tentei não perder a paciência. As três fizeram uma reverência e saíram sem dizer uma palavra. Me sentei ao piano. Tentaria me distrair até não pensar mais naquilo. Toquei algumas músicas que sabia de cor, mas foi fácil demais. Precisava me concentrar de verdade. Me levantei e revirei a banqueta do piano em busca de algo mais difícil. Folheei várias partituras até dar com a lombada de um livro. O Diário de Iléia. Tinha esquecido completamente que estava comigo. Aquilo seria uma grande distração. Fui para minha cama com o livro em mãos e o abri, contemplando cada uma das palavras antigas antes de virá-las. O diário abriu uma página com a fotografia do Halloween. Aquela foto rígida tinha servido como um verdadeiro marcador de página. Reli a entrada. As crianças comemoraram o Halloween deste ano com uma festa. Imagino que seja uma maneira de esquecer o que se passa ao redor, mas me parece frívolo. Somos uma das poucas famílias remanescentes com dinheiro suficiente para festejar, mas essa brincadeira de criança me parece um desperdício. Olhei novamente para a foto, me detive especialmente na garota. Qual seria a sua idade? Qual o seu cargo? Gostava de ser filha de Gregory e Leah? Será que isso a tornava muito popular? Virei a página e percebi que o texto não era o começo de uma nova anotação, mas a continuação de um comentário mais extenso sobre o Halloween. Eu achava que com a invasão chinesa veríamos os erros do nosso estilo de vida. Sempre me pareceu óbvio, especialmente nos últimos anos, que havíamos nos tornado uns preguiçosos. De fato, a facilidade com que a China entrou em nosso país não me surpreende. Tão pouco me surpreendeu nossa demora em nos organizar e contra-atacar. Perdemos aquele espírito que levava as pessoas a atravessar os mares, os invernos arrasadores e a guerra civil. Ficamos preguiçosos. E enquanto descansávamos, a China assumiu as rédeas. Nos últimos meses em particular, tenho sentido o desejo de doar mais do que dinheiro aos esforços de guerra. Quero liderar. Tenho ideias e, após minhas generosas doações, talvez seja o momento de oferecê-las também. Precisamos de mudança. Não posso deixar de perguntar-me se não serei a única pessoa capaz de realizá-la. Senti calafrios. Não pude deixar de comparar Maxon a seu antepassado. Gregory parecia inspirado. Juntava os pedaços do país com o desejo de formar um todo. Me perguntei o que ele acharia da monarquia se estivesse vivo. Quando Aspen abriu a porta silenciosamente naquela noite, morri de vontade de contar a ele o que tinha lido. Me recordei, porém, que eu já tinha falado com meu pai sobre a existência do diário, o que já era uma quebra do meu juramento feito a Maxon. Como vão as coisas? Perguntou Aspen, ajoelhada ao pé da minha cama. Tudo bem, acho. Celeste me mostrou este artigo hoje. Comentei para depois balançar a cabeça. Não sei se quero falar disso, estou tão cansada dela. Acho que com Merle fora, ele vai demorar para dispensar alguém, não? Dei de ombros. Sabia que o público estava ansioso por uma eliminação, e o que aconteceu com Merle foi mais dramático do que o esperado. Ei, interveio ele, arriscando-se a se pôr sob a luz que entrava pela porta escancarada. Vai ficar tudo bem. Eu sei, só sinto saudades dela e estou confusa. Confusa sobre o quê? Sobre tudo. O que faço aqui, quem sou eu? Pensei que soubesse, não sei nem explicar direito. Aquele parecia ser o meu problema. Todos os meus pensamentos estavam embaralhados. Era incapaz de organizá-los. Você sabe quem é, Mary. Não deixe eles mudarem você.
A voz dele era sincera. Me senti segura por um momento, não porque tivesse as respostas, mas porque tinha Aspen. Se algum dia perdesse de vista quem realmente era, sabia que ele estaria lá para me conduzir de volta. Aspen, posso lhe perguntar uma coisa? Ele concordou, continuei. É meio estranho. Se para ser princesa eu não precisasse casar com ninguém, se fosse apenas um cargo que eu pudesse escolher, você acha que eu seria capaz? Aspen arregalou os olhos verdes por um segundo, como que contemplando a enormidade da pergunta. Para seu mérito, pude notar que pensou bem antes de responder. Perdão, Mary, não acho. Você não é calculista como eles. Seu rosto revelava um pouco de tristeza, mas não me ofendi por ele me achar incapaz de ser princesa. Só fiquei um pouco surpresa com seu raciocínio. Calculista? Como assim? Ele respirou fundo. Estou em toda parte, Mary, e escuto muita coisa. Há muita agitação no sul, nas áreas com grande concentração de castas inferiores. Segundo os guardas mais antigos, essas pessoas nunca concordaram muito com os métodos de Gregory e Leah, e já faz tempo que há conflitos na região. Dizem por aí que foi por isso que o rei ficou fascinado pela rainha. Ela veio do sul e sua escolha acalmou as coisas por uns tempos. Parece que já não é mais assim. Pensei de novo em mencionar o diário. Isso não explica o que você quis dizer com calculista, comentei. Aspen hesitou. Outro dia, antes dessa história de Halloween, eu estava em um dos escritórios. Eles discutiam sobre simpatizantes dos rebeldes no sul. Pediram-me que levasse umas cartas para a ala postal em segurança. Havia mais de 300 cartas, América. 300 famílias rebaixadas de casta por não terem denunciado alguma coisa ou por terem ajudado alguém que o palácio considerava uma ameaça. Perdi até o ar. Eu sei, continuou Aspen. Dá para imaginar? E se fosse você? Você só sabe tocar piano e de repente tem que arrumar emprego em um escritório. Como encontrar um emprego na área? A mensagem é bem clara, concordei. E Maxon, ele sabe disso? Acho que sim. Falta pouco para ele governar sozinho. Meu coração não queria acreditar que ele tinha concordado com tudo isso, mas parecia provável. Ele tinha que estar consciente do que se passava e se conformar. Seria eu capaz de fazer isso? Não conte para ninguém, certo? Um deslize como esse poderia custar meu emprego, alertou Aspen. Claro, já esqueci. Aspen sorriu para mim. Sinto saudade de estar com você, longe de tudo isso. Saudade dos nossos problemas de antes. Achei graça. Entendo o que você quer dizer. Andar às escondidas pelo meu quintal é tão mais fácil do que no palácio. E desdobrar-me para arrumar uma moedinha para você era melhor que não ter nada para oferecer. Ele deu uma batidinha no jarro ao lado da minha cama, o jarro que costumava conter centenas de moedinhas que ele me dera em pagamento por cantar para ele na casa da árvore, lá em casa. Eu não sabia que você guardava todas até a véspera da sua partida, acrescentou. Claro que eu guardava. Quando você estava longe, elas eram tudo que me restava. Às vezes eu as despejava em cima da cama só para juntá-las de novo. Era bom ter algo que você tinha tocado. Nossos olhares cruzaram-se e tudo mais pareceu distante por uns momentos. Confortava-me estar novamente naquela bolha, o lugar que Aspen criara para nós anos atrás. O que você fez com elas? Perguntei. Tinha ficado com tanta raiva dele antes de ir embora que devolvi todas. Todas menos aquelas que ficou presa no fundo do jarro. Ele sorriu. Estão em casa esperando. Esperando o quê? Seus olhos brilharam. Isso eu não posso dizer. Ótimo, repliquei entre um sorriso e um suspiro. Guarde seus segredos. E não se preocupe por não ter nada para me dar. Já estou feliz por tê-lo aqui, por finalmente podermos acertar as coisas, mesmo que não seja como nos velhos tempos. Evidentemente, isso não bastava para Aspen. Ele enfiou a mão por baixo da manga do casco e arrancou um de seus botões dourados. Literalmente não tenho nada mais a oferecer, mas você pode agarrar-se a isto, uma coisa que toquei, e pensar em mim a qualquer hora. Pode ter certeza de que estarei pensando em você também.
Pode parecer tolice, mas queria chorar. Era inevitável, um instinto natural, comparar Aspen com Maxon. Mesmo naquele momento, quando o pensamento de ter que escolher entre um ou outro ia tão distante, eu os punha lado a lado. Para Maxon, parecia ser muito fácil me dar as coisas, até ressuscitar um feriado por minha causa para garantir que eu tivesse do bom e do melhor, porque ele tinha o mundo à disposição. E lá estava Aspen, me dando preciosos momentos roubados e uma ninharia para manter-nos conectados. E a impressão era de que ele me dera muito mais. Lembrei-me de repente que Aspen sempre tinha sido assim. Ele sacrificava seu sono por mim, arriscava-se a ser pego depois do toque de recolher por mim, arrumava moedinhas para mim. Era mais difícil enxergar a generosidade de Aspen porque não era grandiosa como a de Maxon. O coração por trás dela, porém, era muito maior. Afastei novamente a vontade de chorar. Não sei como fazer isso agora. Sinto que não sei mais fazer nada. Eu não esqueci você, certo? Você ainda está aqui. Levei as mãos ao peito. Por um lado, para mostrar o significado de minhas palavras a Aspen. Por outro, para aliviar o desejo estranho que estava ali. Ele compreendeu. Isso basta para mim. Capítulo 14. No dia seguinte, observei Maxon discretamente durante o café da manhã. Fiquei imaginando o quanto ele sabia sobre as pessoas que perdiam suas caixas no sul. Apenas uma vez ele olhou na minha direção, mas parecia mais interessado em algo próximo a mim do que propriamente em mim. Sempre que me sentia desconfortável, baixava a mão e tocava o botão dado por Aspen. Eu o tinha atado a uma fitinha para servir de bracelete. Aquilo me ajudaria a superar meu tempo no palácio. Quase ao fim da refeição, o rei levantou-se e todas viramos para ele. Como há tão poucas de vocês agora, pensei que seria bom tomarmos um chá amanhã à noite antes do jornal oficial. Visto que uma de vocês será nossa nora, a rainha e eu gostaríamos de ter mais oportunidade de conversar com vocês, conhecer seus interesses e outras coisas. Fiquei um pouco nervosa. Relacionar-se com a rainha era uma coisa, mas eu não sabia ao certo o que pensar do rei. Enquanto as outras garotas o observavam ansiosas, eu bebia meu suco. Por favor, apareçam 1 hora antes do jornal oficial na sala de estar do primeiro andar. Vocês terão notícias nossas antes de nos ver, concluiu ele com uma risada retribuída pelas meninas. Logo depois, as garotas seguiram rumo ao salão das mulheres. Respirei fundo. Às vezes aquele salão, por sua enormidade, me dava claustrofobia. Eu geralmente tentava estar com as pessoas ou usar o tempo livre para ler. Aquele, porém, seria um dia de Celeste. Sentar-me em frente à TV e desligar a cabeça. Mais fácil falar do que fazer. As meninas pareciam mais falantes naquele dia. Fico imaginando o que o rei quer saber de nós. Tagarelou Cris. Só precisamos nos lembrar de tudo que Sylvia nos ensinou sobre compostura, comentou Elise. Espero que minhas criadas preparem um bom vestido para amanhã à noite. Não quero passar pelo que passei no Halloween. Elas são tão cabeças de vento às vezes. Celeste soltou. Queria que o rei deixasse a barba crescer, disse Natalie, pensativa. Olhei para trás e a vi acariciando uma barba imaginária em seu queixo. Acho que ele ficaria bem. Com certeza, falou Chris em tom de brincadeira antes de sair. Balancei a cabeça e tentei focar no espetáculo ridículo diante de meus olhos. Não importava o quanto tentasse, eu não conseguia me desligar da conversa das outras. Na hora do almoço, eu já estava uma pilha de nervos. O que ele gostaria que eu, a menina de casta mais baixa a permanecer na disputa, dissesse? O que ele gostaria de conversar com a moça de quem esperava tão pouco? O rei Clarkson estava certo. Ouvi a melodia ondulante do piano bem antes de encontrar a sala de estar. O músico era bom, com certeza melhor que eu. Hesitei antes de entrar. Decidi que faria uma pausa antes de dizer qualquer coisa para pensar bem em cada palavra. Dei-me conta de que queria provar que o rei estava errado. Também queria provar que o repórter estava errado. Mesmo se perdesse, não queria chegar em casa como uma perdedora. E fiquei surpresa com o quanto tudo aquilo importava para mim. Cruzei a porta e a primeira pessoa que vi foi Maxon.
de pé no fundo da sala conversando com Gavril Fadaye. Gavril apreciava uma taça de vinho em vez de chá. O apresentador logo perderia a atenção de Maxon, que cravou os olhos em mim. Eu poderia jurar que seus lábios tomaram a forma de um uau. Virei para o lado e saí corada. Arrisquei um olhar para Maxon e notei que ele acompanhava meus movimentos. Era difícil pensar racionalmente quando ele me olhava daquele jeito. O rei Clarkson conversava com Natalie em um dos cantos, ao passo que a rainha Amberly falava com Celeste em outro. Elise bebia chá e Chris dava voltas pelo saguão. Observei-a passar por Maxon e Gavril, para quem abriu um sorriso terno. Ela comentou algo que fez ambos rirem e continuou a andar, o que não a impediu de lançar um olhar para trás, na direção de Maxon. Chris veio até mim em seguida. Você está atrasada, foi sua bronca de brincadeira. Eu estava um pouco nervosa. Ah, não há nada o que se preocupar, foi até divertido. Já foi a sua vez? Se o rei já tinha falado com pelo menos 2 meninas, teria menos tempo para me preparar do que imaginava. Sim, respondeu Chris. Sente-se comigo, podemos tomar um chá enquanto você espera. Chris me conduziu a uma mesa. Uma criada apareceu assim que nos sentamos, botando chá, leite e açúcar na nossa frente. O que ele perguntou? Quis saber. De fato, foi mais um bate-papo. Não acho que ele queira informações exatas. Parece mais querer conhecer nossas personalidades. Consegui fazê-lo rir uma vez, exultou. Fui muito bem. E você é engraçada por natureza. É só falar com ele como você fala com os outros, que estará bem. Fiz que sim com a cabeça antes de pegar minha xícara de chá. Chris fez a situação parecer ok. Talvez o rei tivesse que se divertir. Tinha que ser frio e decidido para lidar com as ameaças ao país, agir de maneira rápida e firme. No momento, porém, ia enfrentar apenas um chá com um bando de meninas. Não precisaria ser daquele jeito conosco. A rainha tinha se afastado de Celeste e agora estava falando com Natalie. A expressão de Natalie era incrível. Tive raiva de seu ar sonhador por um momento, mas sua postura era simples e leve. Dei outro gole no chá. O rei Clarkson aproximou-se de Celeste, que lhe deu um sorriso sedutor. Foi meio espantoso. Quais seriam os limites dela? Chris se inclinou para tocar meu vestido. O tecido é maravilhoso. Com seu cabelo, você parece um pôr do sol. Obrigada, eu disse de olhos meio fechados. A luz tinha refletido no colar dela e aquela explosão prateada em seu pescoço me cegou por um instante. Minhas criadas são muito talentosas, concluí. Com certeza. Gosto das minhas, mas se for escolhida princesa, vou roubar as suas. Ela riu, talvez considerando suas palavras uma piada, talvez não. Em todo caso, não gostei de imaginar minhas criadas costurando as roupas dela. Mesmo assim, forcei um sorriso. O que é tão engraçado? Perguntou Maxon, aproximando-se. Papo de menina, respondeu Chris de um jeito provocante. Ela estava mesmo acesa naquela noite. Estou tentando acalmar a América. Ela está nervosa com a conversa com seu pai. Muito obrigada, Chris. Você não tem nada com que se preocupar. Seja natural. Você já está fantástica, disse Maxon. Ele abriu um sorriso fácil, claramente com o intuito de reativar nossas vias de comunicação. Foi o que eu disse, exclamou Chris. Os dois olharam-se e fiquei com a impressão de que formavam uma equipe. Estranho. Bem, vou deixá-las continuar com o papo de menina. Até logo. Maxon nos cumprimentou com a cabeça e foi para junto da mãe. Chris suspirou enquanto observava Maxon afastar-se. Ele é mesmo demais, comentou antes de me dar um sorrisinho e ir falar com Gavril. Fiquei observando aquela dança curiosa diante de mim. Pessoas formavam pares para conversar e depois separavam-se para encontrar outros. Fiquei até feliz quando Elise veio para o meu canto, embora ela não tenha falado muito. Ah, senhoras, o tempo fugiu de nós, anunciou o rei. Precisamos descer. Conferi o relógio da sala, o rei estava certo. Tínhamos cerca de 10 minutos para descer e nos aprontar. Meus sentimentos com relação à vida de princesa, a Maxon e todo o resto pareciam não importar. O rei evidentemente me via como uma candidata tão improvável que não queria perder tempo falando comigo. Fui excluída, talvez de propósito, e ninguém notou. Aguentei firme durante o jornal oficial.
Aguentei até a hora de dispensar as criadas. Assim que fiquei sozinha, desabei. Não saberia como me explicar quando Maxon batesse a minha porta, mas isso acabou não importando. Ele nem apareceu, e não pude deixar de me perguntar com quem ele estaria. Capítulo 15. Minhas criadas eram muito colaborativas. Não perguntaram sobre os olhos inchados ou sobre as manchas de lágrimas nos travesseiros. Apenas me ajudaram a juntar os cacos. Me permitir ser mimada, grata pela atenção. Elas eram maravilhosas para mim. Será que seriam tão simpáticas com Cris se ela ganhasse a seleção e as levasse consigo? Observei-as enquanto pensava nisso e me surpreendi ao notar uma tensão entre elas. Mary parecia bem no geral, talvez um pouco preocupada, mas Anne e Lucy davam a impressão de estarem evitando olhar uma na cara da outra, falando somente o essencial. Não fazia ideia do que estava acontecendo e também não sabia se cabia perguntar. Elas nunca se intrometiam nas minhas raivas e tristezas. Achei que o correto era fazer o mesmo por elas. Elas começaram a arrumar meu cabelo e me vestir para o longo dia do Salão das Mulheres. Tentei não deixar o silêncio me incomodar. Me doía ter que vestir uma das calças luxuosas dadas por Maxon para usar aos sábados, mas era um mau momento para implicar com isso. Se eu ia descer, queria descer como uma dama. Pontos para mim pelo meu esforço. Me acomodei para mais um dia de chá e livros, enquanto as outras conversavam sobre a noite passada. Bem, com exceção de Celeste, que tinha mais revistas de fofoca para ler. Me perguntei se a que ela tinha em mãos dizia algo a meu respeito. Estava decidindo se pegava revista ou não quando Sylvia entrou com uma pilha grossa de papéis debaixo do braço. Ótimo, mais trabalho. Bom dia, senhoras. Sylvia falou quase cantando. Sei que o costume aos sábados é receber os convidados, mas hoje a rainha e eu temos uma tarefa especial para vocês. Sim, a rainha disse, aproximando-se. Sei que está em cima da hora, mas teremos visitantes na semana que vem. Eles darão um passeio pelo país e farão uma parada no palácio para conhecer todas vocês. Como sabem, normalmente a rainha encarrega-se de receber convidados tão importantes. Todas viram a atenção que ela dedicou a nossos amigos da Noruécia, falou Sylvia, estendendo a mão na direção da rainha, que sorriu discretamente. No entanto, prosseguiu, os visitantes vindos da Federação Alemã e da Itália são ainda mais importantes que a família real da Noruécia. E pensando que essa visita seria um excelente exercício para todas vocês, principalmente porque temos nos concentrado muito em diplomacia ultimamente, vocês trabalharão em equipes para preparar a recepção dos seus respectivos convidados, cuidando inclusive das refeições, dos divertimentos e dos presentes. Engoli em seco e ela ainda continuou. É muito importante manter as alianças atuais, assim como forjar novas alianças com outros países. Temos guias de etiqueta apropriados para interagir com esses convidados, bem como guias que dizem aquilo que não cai bem em eventos preparados para eles. A execução das tarefas, contudo, está nas mãos de vocês. Quisemos que fosse o mais justo possível, falou a rainha, então todas terão a mesma tarefa. Celeste, Natalie e Elise organizarão uma das recepções. Cris e América cuidarão da outra. Como vocês duas têm uma pessoa a menos, terão um dia a mais. Os visitantes da Federação Alemã chegam na quarta-feira, ao passo que os italianos chegam na quinta. Fez-se um momento de silêncio enquanto nós digeríamos aquilo. Quer dizer que temos 4 dias? Celeste chiou. Sim, respondeu Sylvia, mas a rainha fez esse trabalho sozinha e às vezes com menos tempo. O pânico era perceptível. Poderiam nos dar o material, por favor? Pediu Cris com a mão estendida. Por instinto, fiz o mesmo. Em segundos, estávamos devorando as páginas. Vai ser difícil, disse Cris, mesmo com o dia extra. Não se preocupe, vamos ganhar, assegurei. Ela soltou uma gargalhada nervosa. Como você pode ter tanta certeza? Porque, eu disse resoluta, não deixarei Celeste fazer melhor que eu de jeito nenhum. Levamos 2 horas para ler toda a papelada e mais uma para digerir o que estava escrito. Havia tantas coisas diferentes a levar em conta, tantos detalhes para planejar.
Sylvie afirmou que estaria à disposição, mas eu receava que pedir ajuda a faria pensar que não podíamos fazer um bom trabalho sozinhas, de modo que isso estava fora de cogitação. A preparação seria um desafio. Não tínhamos autorização para usar flores vermelhas, pois estão associadas ao sigilo. Não tínhamos autorização para usar flores amarelas, associadas à inveja. Por fim, não podíamos usar o rosto em nada, por ser associado ao azar. O vinho, a comida e todo o resto tinham que ser suntuosos. O luxo não era visto como ostentação, mas servia como parâmetro para julgar o palácio. Se as coisas não fossem boas o suficiente, os convidados poderiam ir embora com uma má impressão e sem nenhuma vontade de nos encontrar novamente. E além disso, as coisas básicas que aprendemos, falar com clareza, comportar-se à mesa e etc., tinham que ser adaptadas para uma cultura sobre a qual Chris e eu não tínhamos nenhum conhecimento. Aquilo era incrivelmente intimidante. Chris e eu passamos o dia tomando notas e discutindo, enquanto as outras faziam o mesmo em uma mesa própria. À medida que a tarde avançava, os grupos começaram a reclamar mais e mais, cada qual achando que sua situação era a pior. Vocês duas pelo menos têm um dia a mais para trabalhar, afirmou Elise. Mas Ileia e a Federação Alemã já são aliados. Os italianos podem odiar tudo o que fizermos, preocupou-se Chris. Você sabia que seremos obrigadas a usar cores escuras? Celeste reclamou. Vai ser um evento muito rígido. E de qualquer maneira não vamos querer parecer moles demais, disse Natalie, sacudindo-se um pouco. Ela riu da própria piada e eu dei um sorriso antes de continuar a conversa. Bem, a nossa tem que ser super festiva, e vocês terão que usar suas melhores joias, instruí. Vocês precisam dar uma ótima impressão, as aparências são muito importantes. Que bom que conseguirei ficar bem em alguma dessas coisas idiotas, resmungou Celeste, balançando a cabeça. No fim das contas, ficou claro que todas estavam se esforçando. Depois de tudo que aconteceu com Merle e depois de ter sido dispensada pelo próprio rei, senti um alívio estranho ao saber que sofríamos juntas. Mas mentiria se não dissesse que a paranoia não apareceu até o fim do dia. Estava convicta de que uma das nossas garotas, Celeste em especial, tentaria sabotar nossa recepção. Suas criadas são de confiança? Perguntei a Cris durante o jantar. Sim, por quê? Talvez devêssemos guardar algumas coisas em nossos quartos em vez de deixá-las no salão. Você sabe, para as outras meninas não tentarem pegar nossas ideias. Menti só um pouquinho. Ela concordou. Boa ideia, principalmente porque somos as segundas e pareceria que nós é que copiamos delas. Exatamente. Você é tão esperta, América. Não é de surpreender que Maxon gostasse tanto de você. Elogiou-me para depois voltar a comer. Não deixei passar o uso tão natural do passado em sua frase. Talvez, enquanto eu me dividia entre a preocupação de ser boa o bastante para ser princesa e a incerteza sobre o que eu queria de verdade, Maxon ia me esquecendo. Me convenci de que ela queria apenas se sentir mais confiante na sua relação com Maxon. Além disso, havia passado apenas uns poucos dias desde que Merle fora castigada. Como ela podia saber? O grito cortante de uma sirene interrompeu meu sono. Um som tão diferente. Eu era incapaz de compreender do que se tratava. Tudo o que sabia era que meu coração estava saltando do peito por conta do pico repentino de adrenalina. Em menos de um segundo, a porta do meu quarto escancarou-se e um guarda entrou correndo. Droga, 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 ele repetia. Hein? Perguntei grogue enquanto ele se aproximava. Levante-se, Mary. Foi sua ordem e eu obedeci. Onde estão seus malditos sapatos? Sapatos. Logo, eu iria a algum lugar. Só então o som fez sentido. Maxon tinha dito uma vez que havia um alarme para a invasão de rebeldes, mas que ele fora completamente destruído em um ataque recente. Deve ter sido finalmente consertado. Aqui, eu disse enfiando os pés nos sapatos que acabava de achar. Preciso do roupão. Apontei para o pé da cama e Aspen o agarrou e tentou abri-lo para mim. Deixe para lá, eu carrego. Você precisa correr, ele disse. Não sei o quão perto estão. Fiz que sim com a cabeça e rumei para a porta. Aspen mantinha a mão nas minhas costas,
Antes de eu chegar ao corredor, ele me puxou para trás. De repente me vi no meio de um beijo forte e profundo. A mão de Aspen segurava minha nuca, mantendo nossos lábios unidos por um longo momento. Depois, como se tivesse esquecido o perigo, ele me puxou pela cintura e o momento foi ainda mais intenso. Fazia tempo que ele não me beijava assim. Entre as oscilações do meu coração e o medo de ser pega, eu não fazia a mínima questão de beijá-lo. Mas eu senti uma urgência naquela noite. Algo podia dar errado e esse podia ser nosso último beijo. Ele quis marcar o momento. Nos afastamos e mal nos olhamos de novo. Ele tomou meu braço e me empurrou para fora do quarto. Vá, agora! Eu não podia fazer nada senão correr, e corri. Percorri a escadaria íngreme e escura até o abrigo reservado à família real o mais rápido que pude. Maxon me disse uma vez que havia 2 tipos de rebeldes: os nortistas, que eram desagradáveis, e os sulistas, que eram mortais. Eu esperava que aqueles de quem eu corria sem saber estivessem mais interessados em nos perturbar do que em nos matar. O frio aumentava à medida que eu descia as escadas. Quis vestir o roupão, mas receei tropeçar. Me senti mais firme ao avistar a luz do abrigo. Saltei o último degrau e pude ver uma silhueta que se destacava em meio às formas dos guardas. Maxon. Apesar de ser tarde, ainda vestia a calça do terno e a camisa, ambas amarrotadas, mas ainda assim apresentáveis. Sou a última? Perguntei enquanto ajeitava o roupão. Não, respondeu. Chris ainda está lá, e Elise também. Olhei para trás, para o corredor escuro que parecia infinito. De ambos os lados, podia ver estruturas de 3 ou 4 escadarias descendo de lugares secretos do palácio, todas vazias. Se algo do que Maxon me contara era verdade, seus sentimentos em relação a Chris e Elise eram limitados, mas não havia como não reparar na consternação em seus olhos. Ele esfregou a testa e esticou o pescoço, como se isso fosse ajudá-lo em meio àquela escuridão. Olhávamos para as portas cercadas de soldados ansiosos por fechá-las. De repente ele respirou fundo e levou as mãos à cintura, depois sem qualquer aviso me abraçou. Eu só pude apertá-lo ainda mais contra mim. Sei que provavelmente você ainda está zangada, mas estou feliz por estar segura. Maxon não me tocava desde o Halloween, não fazia nenhuma semana, mas por algum motivo parecia uma eternidade. Talvez por tudo o que tinha acontecido naquela noite e depois. Estou feliz por você estar seguro também. Ele me abraçou mais forte e de repente exclamou. Elise! Virei para ver aquela silhueta esguia descer as escadas. Onde estava Chris? Vocês têm que entrar, Maxon pediu com uma voz suave. Sylvia está esperando. Falamos depois. Ele abriu um sorriso pequeno e cheio de esperança. Me dirigi para o abrigo, com Elise logo atrás. Quando entramos, notei que ela chorava. Passei o braço sobre seu ombro e ela fez o mesmo comigo, feliz por ter companhia. Onde você esteve? Perguntei. Acho que minha criada está doente. Ela foi um pouco devagar para me ajudar. E depois fiquei tão apavorada com o alarme que me confundi e não conseguia lembrar para onde deveria ir. Empurrei 4 paredes diferentes antes de encontrar a certa. Elise abaixou a cabeça envergonhada pela própria confusão. Não se preocupe, falei. Você está segura agora. Ela fez que sim e tentou acalmar a respiração. Dentre as 5 de nós, ela era de longe a mais frágil. Avançamos pelo abrigo e deparamos com o rei e a rainha sentados juntos, ambos vestindo roupão e pantufas. Sobre o colo do rei havia uma pequena pilha de papéis, como se ele fosse aproveitar o tempo ali embaixo para trabalhar. Já a rainha era massageada nas mãos por uma criada. O rosto de ambos estava sério. Como assim? Sozinha dessa vez? Brincou Sylvia para atrair nossa atenção. Elas não estavam comigo, respondi, tomada por uma súbita preocupação com minhas criadas. Tenho certeza de que estão bem, disse ela com um sorriso amigável. Por aqui. Seguimos Sylvia até uma fileira de macas encostadas contra uma parede desnivelada. Da última vez que estive lá, era evidente que os responsáveis pelo lugar não estavam preparados para o caos da presença de todas as selecionadas. As coisas melhoraram, mas não estavam perfeitas. Havia 6 camas. Celeste estava encolhida na maca mais próxima do rei e da rainha. Embora nós não estivéssemos longe deles,
Natalie se acomodara próximo dela e fazia tranças finas no cabelo. Gostaria que vocês dormissem. Todas têm uma semana de trabalho duro e não quero vê-las planejar as recepções delirando de cansaço. Sylvia retirou-se, provavelmente para procurar Chris. Elise e eu respiramos fundo. Não dava para acreditar que íamos nos submeter a toda essa história de recepções. Por acaso o ataque não era desgastante o suficiente? Nos separamos e fomos para macas vizinhas. Elise se embrulhou rapidamente nos cobertores, claramente exausta. Elise, chamei em voz baixa. Ela abriu os olhos. Se precisar de algo, é só avisar, acrescentei. Obrigada. Ela agradeceu com um sorriso nos lábios. Pode contar comigo. Ela rolou para o outro lado e dormiu em questão de segundos. Tive certeza disso porque ela sequer se moveu com o barulho vindo da porta. Já eu lancei um olhar para trás e vi Maxon trazendo Chris para o abrigo ao lado de Sylvia. Assim que ela cruzou o batente, a porta foi lacrada. Levei um tombo, explicou ela para Sylvia, que surtava de preocupação. Acho que não quebrei o tornozelo, mas está doendo muito. As bandagens estão lá no fundo, podemos pelo menos imobilizar, orientou Maxon. Sylvia saiu rapidamente atrás deles, passando por nós. Durmam, agora, ela ordenou. Soltei um suspiro, não fui a única. Natalie deixou para trás, mas Celeste pareceu se irritar bastante. Refletia a meu respeito. Se meu comportamento tinha alguma semelhança com o dela, eu precisava mudar. Embora eu não quisesse, me esparramei na maca com a cara virada para a parede. Tentei não imaginar Aspen combatendo os invasores, nem as minhas criadas ainda fora de seus abrigos. Tentei não me preocupar com a semana seguinte, nem com a possibilidade de os rebeldes serem sulistas e desejarem matar todos lá em cima enquanto descansávamos. Mas acabei pensando em tudo isso, e foi tão desgastante que uma hora fui tomada pelo cansaço e dormi sobre minha maca dura e fria. Não sei que horas eram quando acordei, mas deveria ter passado muito tempo desde a nossa chegada ao abrigo. Rolei para o outro lado da cama para ver Elise. Ela dormia pacificamente. O rei lia seus papéis, manuseando-os com tanta rapidez que parecia que estava odiando aquilo. A cabeça da rainha apoiava-se no encosto da cadeira. Ela parecia ser ainda mais linda durante o sono. Natalie ainda dormia, ou pelo menos parecia, mas Celeste estava acordada. Ela estava apoiada sobre um dos braços e corria os olhos pelo abrigo. Seus olhos continham um fogo que geralmente era reservado a mim. Segui seu olhar até a parede oposta, onde estava Chris e Maxon. Eles estavam sentados lado a lado. O braço de Maxon estava sobre o ombro de Chris, que por sua vez abraçava as duas pernas contra o próprio peito, como se quisesse manter-se aquecida, embora usasse um roupão. Seu tornozelo esquerdo estava envolto em gases e parecia não incomodar. Eles conversavam em voz baixa, com sorrisos nos rostos. Não quis ver aquilo, então voltei a ficar com a cara virada para a parede. Quando Sylvia tocou meu ombro para me acordar, Maxon já tinha saído e Chris também.